Vídeo aula 13, primeira parte. Como vimos anteriormente na aula 12, para indicação do plano vertical, obtenção de corte, no nosso caso corte AA, em planta, este plano é visto de cima para baixo e em perfil. Portanto, ele é representado com traço, ponto, traço, grosso e tem a indicação através das setas, a direção do olhar do observador. Confiram os elementos cortados pelo plano AA e confira os elementos que estão apenas sendo vistos pelo observador. Agora, na prática, temos nossa planta desenhada, mas de acordo com o corte que eu vou fazer, eu vou rotacionar essa planta de forma que a indicação da seta fique sempre para minha frente, na direção do meu olhar. Observem a colocação do formato no qual vai ser desenhado o corte. Se ele margear a indicação desse corte, muito mais fácil de visualizar os elementos cortados e os que estão em vista. Desta forma, o nosso olhar ficará definido a partir do plano de obtenção de corte. Com isso, nós podemos verificar a importância de manter sempre o observador na linha de corte e olhando na direção indicada pelas setas, achando o ponto central para que centralizemos o nosso desenho. Os limites laterais do nosso corte serão a projeção dos limites laterais da nossa planta, as paredes externas. No nosso caso, estamos considerando o pé direito 2,80, mais 10 da laje de cima, laje de forro, e 10 centímetros da laje de piso. Portanto, o nosso desenho, na sua totalidade, terá de altura 3 metros. Esses 3 metros serão medidos a partir do ponto X que achamos. Com isso, marcaremos a metade da altura para cima, a metade da altura para baixo. Lembrando ainda que o corte sempre será na mesma escala da planta, porque um é obtido através de projeção do outro. Uma vez obtida as lajes, elas são desenhadas em traço contínuo grosso, porque são maciços cortados e devem ser achuradas com achura de concreto. Observando o desenho acima, verificamos que o primeiro elemento vertical a ser cortado é a parede externa da esquerda, e essa parede tem uma janela alta. E essa janela alta, então, será representada em linhas contínuas, porque ela foi verdadeiramente cortada pelo plano. No nosso caso, deixaremos a verga, que é a parede acima da janela, de 30 centímetros. A segunda medida da janela, no caso 60 centímetros, é colocado na altura do vão. E o restante
é o peitoril da janela. A verga e o peitoril são desenhados em linhas contínuas grossas e a janela, que em plantas estão representadas em linhas tracejadas por ser uma janela alta. No corte são representadas as duas externas em linhas finas e as duas internas, que representam a esquadria propriamente dita, em linhas médias. O segundo elemento que vemos é a porta de giro que está no fundo. Ela não está sendo cortada, mas está sendo vista. A largura da porta, ela é diretamente transferida para o corte. E a altura é a segunda medida que se encontra em planta. Bem, uma vez obtido o vão de porta, é necessário que se faça o alisar, que pode ser até 10 centímetros, desenhado para fora da porta, para fora do vão da porta. E a maçaneta, que fica à distância de 1,5 m de altura e 5 para dentro da porta. Porém, é necessário verificar para onde que a porta fecha para que se localize corretamente a maçaneta. O próximo elemento vertical a ser desenhado em planta é uma parede que foi cortada pelo plano, porém no local onde há uma porta. Portanto, ao descer a projeção da parede, define-se 2,10, que é a altura de porta, que pode ser transferida da porta já desenhada, sendo que a parede acima da porta é desenhada em linhas contínuas grossas e o vão da porta em linhas finas. A seguir, veremos o desenho da porta, do elemento porta propriamente dito. É importante saber se a porta está alinhada com a parede do lado esquerdo ou do lado direito. No nosso caso, ela está alinhada do lado esquerdo. Portanto, a espessura da porta será desenhada do lado esquerdo. Em seguida, faremos a porta deslizante. Neste caso, nós vamos pegar a largura do vão da porta da planta, trazendo através do esquadro apoiado. Uma vez que eu trouxe essa largura, sabe-se que a porta deslizante tem 5 centímetros a mais para que tenha um bom fechamento. Então, a gente acrescenta esses 5 centímetros nas duas laterais. A altura, como é a mesma das outras portas já desenhadas, pode-se, com régua paralela, trazer essa medida e fechar o nosso retângulo relativo à nossa porta. Lembrando que ela é dividida em 2 folhas, portanto, é necessário que tenha uma linha que divida ao meio. Como essa porta é de vidro, então ela vai receber a espessura para dentro das linhas de 3 centímetros em cima, embaixo e nas laterais e na linha que divide ao meio as 2 folhas também, sendo 3 centímetros para um lado, 3 centímetros para o outro. Este procedimento vocês verão no final do vídeo. Neste momento, o que está se fazendo é a colocação do trilho para a porta poder deslizar, que é visto deste ponto de vista do observador. Então, esse trilho, ele tem que ser a largura da porta e o dobro dessa largura para um lado e para o outro. Como já foi especificado, a porta é de vidro, portanto, deve-se, com esquadro de 45 graus, fazer a achura indicativa de vidro. E chegamos no último elemento vertical a ser representado neste corte, que é a parede externa da direita, onde tem um vão de janela. Portanto,
Ao descer a projeção da espessura da parede, vamos definir as duas alturas, a da verga, que pode ser tirada da verga que já foi desenhada na primeira janela do lado esquerdo, e a altura da janela, que é a segunda medida que está descrita em cota, e o restante é o peitoril da janela. Lembrando que a verga e o peitoril são desenhadas em linhas contínuas grossas. A janela é representada tal qual em planta. As duas linhas externas são finas e as duas linhas internas, que é a esquadria propriamente dita, representadas em linhas médias. Lembrando que as espessuras de portas e janelas sempre são 3 centímetros. O que está se fazendo agora é colocando a cota de nível do piso. Inicia-se a cotagem do desenho, que em corte são somente cotas verticais, porque é introduzido neste desenho as alturas que antes não estavam desenhadas em planta naturalmente. Portanto, toda cota em corte é referente à altura, e todos os elementos cortados pelo plano e vistos pelo observador devem ser cotados. Uma vez acabado o desenho, colocar o título e a escala relativas a esse desenho.